Salve rapaziada, aqui é o Elias e hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouco sobre como é a minha rotina de estudo de inglês autodidata. Então assim, não tem curso, nada demais mesmo, assim, pago, é totalmente autodidata. E assim, a coisa que eu mais usei foi o ChatGPT pra aprender gramática. O resto é tipo, tudo que você encontra já pronto na internet. Tipo assim, é série, livro, filme, enfim, tudo na internet, beleza? Então vamos embora. Primeiro, eu usei o ChatGPT pra poder fazer uma rotina de estudos pra mim. Então eu basicamente fui descrevendo ali o que eu tinha de tempo, o que eu não tinha, para ele poder projetar para mim uma rotina com horas ali para cada capacidade. Ou seja, reading, writing, listening, speaking, né? Os quatro pilares de qualquer língua, e aqui no caso a do inglês. Baseado no quadro como europeu, eu mandei ele fazer isso, e aí ele me fez uma rotina. E eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que foi. Eu coloquei num Docs, né, para ficar mais fácil de eu achar no computador, mas no geral ele fez isso para mim. E aí eu segui isso durante um bom tempo, quase que sempre à risca ali, mais ou menos, né, o tanto de horas ali que eu gostava para cada competência, e isso ajudou muito, beleza? Então vamos embora. Então aqui, basicamente, o que ele passou para mim, eu tinha o plano de chegar no nível B2 até em 4, 3 meses ali, que era o tempo que eu tinha disponível, e eu usei basicamente ele para fazer rotina. Então você pode ver que aqui tem segunda-feira de manhã, aí tem de tarde, tem de noite, e aí ele vai dizendo, né, ou seja, vocabulário uns 40 minutos, e ele dá algumas dicas aqui, né, então estudar 20 palavras, expressões, flashcard, gramática, então estudo de regrinha mesmo, né, a parte mais chatinha do inglês, na minha opinião. Leitura, então ler livro, ler notícia, ler tudo que eu pudesse. Audição, então daí sim, assistir alguma coisa e tudo mais. Revisão, e aí à noite conversação, ou seja, exposição ao idioma direto, ou seja, usar servidor no Discord. Eu vou mostrar pra vocês aqui o servidor que eu uso, tá? Ele é totalmente gratuito e aberto pra qualquer pessoa, não só do Brasil, não só, sabe, nativo americano não, né? Nativo fluente em inglês, pra qualquer pessoa mesmo que quer aprender. Aí aqui, ó, terça-feira, quarta, e que vai indo, quinta, sábado. Esse aqui é uma outra parte que eu bolei ali pra poder fazer a revisão de verbos irregulares. Ajudou muito. Então, principalmente a revisão com flashcard e frase contextualizando aquele verbo. Foi, tipo, excelente. Mas é basicamente a mesma coisa. Aqui, por exemplo, são os tópicos que ele organizou, né? De fundamentos. Então, uma vez eu pedi lá, eu passei os tópicos que eu já tinha estudado de gramática e pedi pra ele organizar em qual nível mais ou menos estaria cada tópico. E aqui ele foi dando, tá certo? Então, assim, se você não sabe como organizar a sua rotina, cara, usa o ChatGPT. Coloca lá mais ou menos o que você faz no seu dia a dia, de segunda a domingo, de domingo a domingo, enfim. E coloca quanto tempo você tem disponível para cada dia, no caso, né? Tipo, eu tenho 2 horas na segunda-feira. E aí passa pro chat. Tenho 3 horas na terça, tenho 1 hora na quarta. Vai colocando ali. E também coloca, por exemplo, você pega ônibus, cara, no busão, vai fazendo flashcard. Se é seguro o suficiente, né? Ou então coloca um fonezinho, se é um pouco menos, coloca um fonezinho ali no máximo e vai escutando algum podcast, vai escutando alguma coisa ali no caminho, sabe? Se não tem como fazer isso, na hora do almoço, às vezes, almoça e vai fazer flashcard, vai fazer qualquer coisa do tipo, certo? Então, assim, algo que eu sempre fiz. Depois de mais ou menos uns 3 meses estudando nesse formato de rotina, eu comecei a não seguir exatamente a mesma rotina, e aí eu fui fazendo o que eu mais consegui no dia. Por exemplo, ao invés de eu ficar só 1 hora lendo, se eu tivesse bom o suficiente, eu lia ainda mais. Eu fiz isso mais vezes. Ou então não lia só uma vez no dia, lia mais de uma vez. Se eu fosse assistir um conteúdo, eu não assistia apenas 1 hora, às vezes eu assistia 2, 3 horas do conteúdo. Ou se eu fosse jogar alguma coisa, eu jogaria em inglês, então para absorver o máximo possível do idioma, beleza? Com isso, eu consegui desenvolver um bom inglês, na minha opinião, assim, considerando o tempo, né, de estudo, ali em cerca de 3, 4 meses, eu tava com um nível bem legal e fui fazendo alguns testes ali com o ChatGPT. Na parte de gramática, que eu usei para me direcionar, me nivelar mais ou menos ali com o chat, eu peguei os tópicos que eu já tinha estudado, então, simple present, simple past, past continuous, present past, present perfect, enfim, todos os tópicos ali, tempos verbais, artigos, quantificadores, enfim, toda essa parte de gramática, de regrinha mesmo, eu peguei, joguei pro chat e falei, olha, estudamos isso, pra onde podemos continuar? E aí o chat deu algumas ideias, mas eu não gostei disso. Então o que eu fiz? Eu falei, chat, faça basicamente uma linha de aprendizado do A1 até o C2, com mais ou menos os tópicos que são de gramática de cada nível, ou seja, onde que fica o presente simples, onde que fica os artigos, onde que fica os quantificadores, mais ou menos nessa ordem. Pedi pra ele fazer isso. Depois disso, eu passei pra ele os tópicos que a gente já tinha estudado e pedi pra ele dizer mais ou menos onde que a gente estava. Foi aí que ele disse, né, o chat, no B2, naquela linha que ele fez. Aí o que eu fiz? Peguei a linha ali e só continuei. Então o que eu já tinha aprendido, eu só reviso, e agora o que eu ainda vou fazer aprender, eu só reviso, e aí o que eu ainda preciso aprender, eu vou estudando pouco a pouco ali, numa média de de semanas, em contagem de semanas. Vou mostrar aqui pra vocês que é melhor no Docs. Então vamos lá, ó. Isso aqui eu peguei tudo do ChatGPT, tá? Então, tipo assim, é só Ctrl+C, Ctrl+V, mas é basicamente isso daqui. Ele tinha feito
feito do A1 até lá o C2. E eu peguei a parte a partir do B2 e coloquei aqui, que é o que falta aprender. Então você vê aqui, ó. Semana 1 a gente tem revisão, a gente tem passive voice, tem mix e conditionals. Conditionals eu já tinha aprendido antes, então aqui é para avançar no conteúdo. A voz passiva, mesma coisa, é para avançar no conteúdo, porque eu já tinha ali uma certa base. Aí aqui tem modais de dedução, que a gente já viu, tipo assim, eu já estudei muito modais antes, no começo, né? Quando eu tava naquela rotina. Então, gramática eu vi muitas vezes os tópicos de modais, então aqui a gente vai avançando. Então, tem o modal e aí tem o have para dizer no passado, ou o modal e o be ali para dizer no presente. Inversões, né? E aqui tem também mais phrasal verbs. Phrasal verbs é quase como, na minha opinião, né? Como verbos irregulares, porque você meio que não tem como estudar todos, você tem que meio que ir aprendendo, e é isso, sabe? Tipo, você vai aprender e eles funcionam assim porque sim, tipo, não tem uma lógica explícita, uma regrinha, não tem muito. É mais por... Bom, ele funciona e é isso, sabe? Idioms e collocations, que são... tipo, como se fossem... aquelas frases, tipo assim, que faz sentido no idioma, que tem algum... tipo assim, não um trocadilho, mas... É tipo, dormir com o portão aberto. Meio que nessa pegada, sabe? Tipo, umas falas assim. Eu não sei como escrever melhor isso, mas enfim, vocês entenderam. Aqui, ó. Então vai semana 4. Aí aqui continua, ó. C1, né? Não quer dizer que depois que eu terminar isso aqui, eu vou estar num nível extremamente avançado e fluente. Mas isso aqui são basicamente os tópicos que, né? Os tópicos ali, os níveis. Eles dizem. Então, alguém que tá no C2, ele precisa ter esse tipo de conhecimento aqui. Que tá aqui. Pelo menos é o que o chat disse, né? Ou pelo menos ter um conhecimento, ter alguma dominância dessas áreas aqui, entende? E é isso que eu tô usando pra me orientar. E aí, como eu disse pra vocês, o que eu faço quando eu não tô só estudando gramática? Porque assim, eu estudo, mas eu sempre tô revisando. E aqui eu bolei eu dividi, né? De novo, eu peguei os tópicos, todos que eu estudei, joguei pro chat de GPT e dividi da forma mais eficaz, ou seja, os tópicos que se correlacionam juntos e os tópicos que são mais distantes em dias separados. Então aqui tem os fundamentos e uma estrutura base, né? Então aqui, ó, tudo isso aqui já tinha estudado. Presente simples, presente contínuo, presente perfeito, passado contínuo, passado perfeito, artigo, ordem de adjetivo, gerúndio infinitivo. Aí aqui no dia 2 ele colocou formas de futuro, futuro contínuo, que é outro tempo verbal, futuro perfeito contínuo, modal verbo modal, né, no caso, que é a parte mais básica. Aí também tem o avançado, o de dedução, presente e passado, voz passiva com modal, enfim. E aqui e aí tem o dia 3 com mais conteúdo, né? Então você vê que são muitos e muitos tópicos. Mas assim, depois que você começa a estudar e se adaptar ali, se acostumar com essa rotina, não fica tanto não. Eu vou dizer que você fica até se acostumando ali com a quantidade, não impacta muito. Mas é basicamente isso que eu usei para estudar a gramática, a regrinha. Então, como eu não tinha um professor, quem foi meu professor foi o ChatGPT. Então, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, aqui essa parte aqui, esse trecho, e durante 2 ou 3 dias da semana eu mando o chat me dar aula disso aqui com exercícios e revisões. A mesma coisa aqui. E aí termina a semana. Enquanto isso, quando eu vou revisar, eu pego e uso essa ordem aqui. Ou seja, no primeiro dia de revisão eu uso essa, não necessariamente segunda, terça ou quarta, mas no primeiro dia da revisão eu uso essa, no segundo essa, e aí depois vai só repetindo, entende? Isso foi o que eu usei para estudar gramática. Mas aí também tem a questão do vocabulário. E eu gosto muito de usar a questão de flashcard. Então o que eu faço? Anotação. No mesmo caderno que eu mostrei antes, então, né? Ó. Eu continuo usando ele. Não somente ele, mas também eu uso o caderno maior, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, por exemplo, aqui, revisão dos tempos verbais e tudo mais. E aí, questão de gramática, regra gramatical mesmo, com algumas anotações. E em seguida, palavra, tradução, phrasal verb, significado. Basicamente isso que eu faço. Por quê? A escrita, ela ajuda a sempre lembrar um pouco melhor. E depois que eu faço isso, eu ainda adiciono de maneira digital, né, no caso, ou seja, eu coloco na parte digital pra mim usar no computador, no celular, em aplicativos como o Anki ou o Noj, que é um flashcard também, que é a mesma funcionalidade do Anki, porém ele é digamos, ele não é open source, sabe? Eles pegaram a mesma ideia e estão fazendo, é basicamente isso. Então aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o Noj. Você pode ver que ele tem o mesmo padrão do Anki, mas eu vou entrar aqui. Eu já fiz hoje, então não vai dar pra mim estudar, né, digamos. Mas, ó, você tem aqui os cards do dia. Tá um pouco atrasado porque eu deixei de usar alguns dias e acabou atrasando. Eu usava o Anki, esse aqui eu acabei deixando de lado um pouco. Mas, então, o que eu não estudei ainda, o que eu tô aprendendo, o que eu já masterizei ali. Tá meio bagunçado esse deck aqui, mas você pode ver aqui, ó, por exemplo. Em 4 meses ele vai me lembrar o que é black, que é preto. Palavra preto em inglês. A cor, né, no caso. Aqui em disease, né, doença, em 8 dias. Em um mês, blind. E aqui ele vai dizer pra mim soletrar a palavra doctor em 4 dias. Enfim, dá pra ver. Tem a versão paga deles. Eu não uso, mas tá aqui, ó. Se alguém um dia quiser, tá aqui. Eu acho que compensa, sabe? Tipo, você ter ela. Mas eu acho que, tipo assim, só se você só quiser usar eles. Se você não se importar, você usa a versão grátis e já era, mano. Não tem problema, na minha opinião. E aqui tá o Anki, ó.
Aqui tá o Anki. Mesma coisa que eu mostrei no último vídeo, então você tem aqui os decks, eu uso os mesmos decks até agora, tem ajudado muito. 4.000 palavras é um deck muito, eu gosto muito desse deck aqui. Ele não dá pra fazer agora, porque de novo, eu já fiz hoje, já estudei hoje, mas ele é um deck que dá pra você aprender muito e muito, sabe, porque, pensa, são 4.000 palavras, se você aprender metade disso daqui, conseguir, né, fixar metade desse deck aqui na sua cabeça, você já tem 2.000 palavras. É muita palavra, cara, pro inglês, é muito bom. Eu também gosto desse aqui, Phrasal Verbs, eu acho excelente esse deck aqui, porque ele dá o Phrasal Verb com a frase, então você tem o contexto, mano, é excelente. Aqui, de novo, os dias, né, que eu tô fazendo, então eu fiz já hoje, 94 dias nesse perfil, mas eu tô estudando desde 1 de janeiro, então dá um pouquinho mais que 150 dias de estudo de inglês, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar pra vocês também outra plataforma que eu gosto, que é o Buzo. Eu conheci ele meio na internet e é basicamente ele é muito parecido com o Duolingo, na sua proposta ali e tudo mais. Eu tô no level iniciante aqui ainda. Ele usa o quadro comum europeu, né, pra medir. Eu tô dando no level iniciante fazendo, porque eu faço, tipo assim, às vezes um capítulo por dia, ou às vezes uma liçãozinha por dia, mas tento fazer todo dia, e devagarinho ali e tal, porque esse aqui é mais que eu uso com uma nova revisão. Do que? De gramática. Porque, por exemplo, eu já tinha aprendido que era that, this, those, this, que aquele, aquilo, esses, né? Mas aqui no Buzo eu vi muito tempo depois que eu já tinha visto, né, pelo ChatGPT, aprendido com o ChatGPT, e serviu como uma breve revisãozinha. Então é bom pra isso, sabe? E como você não tem limite diário, e você não tem aquela questão de vidas igual no Duolingo, ele é bom por conta disso. O Duolingo eu também acho legal, eu não uso, né, porque eu acho que eu já meio que superei ali o Duolingo, tipo, o nível, eu não tenho como crescer no Duolingo, então eu acabo não utilizando. Eu uso aplicativos que exijam um pouco mais de mim, sabe? Eu gosto mais disso. Então eu acho muito bom. Você pode tanto usar aqui a parte do curso mesmo do idioma, né, ensinando ali e tudo mais, como você também tem aqui a parte de revisão. Então você revisa ali a gramática. Eu não uso tanto essa parte, confesso, deveria usar mais, mas tem. Você também tem a comunidade, ou seja, tipo assim, você pode corrigir pessoas que estão tentando aprender algum idioma e também pode pedir correção, seja falando, então aqui eu tenho os áudios, ou seja escrevendo. Então é bem interessante, eu gosto bastante. Então como você tanto pode dar uma dica, corrigir alguém, como também ser corrigido. E isso é muito bom, porque a comunidade se alimenta. Tem aqui os cursos, né? Então muita coisa para coisa de versão paga, né? Não é o nosso caso, mas também tem esse aqui que é o grátis. Enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu uso o chat GPT no geral. Isso aqui é uma conversa que eu tenho com o chat GPT meio que uma conversa padrão, salva. E eu vou mostrar pra vocês o padrão de mensagem que eu mando, o que eu peço pra ele. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu tenho os tópicos salvos ali por dia, né? Como que funciona a revisão? Deixa eu pegar aqui um dia. Esse daqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Eu coloco aqui pra ele. Chat, atue como professor nativo de inglês e passe uma revisão sucinta sobre os tópicos a seguir. Após a revisão, deixe uma lista de exercícios para a prática e consolidar os conhecimentos. Aí eu coloquei aqui, só Ctrl+C, Ctrl+V, então você pode ver. Future Forms, Futuro Contínuo. Esse aqui é um dia padrão de revisão. Mando pra ele. Aí ele manda aqui, ó. Ele já passa a revisão dos tópicos de maneira bem, ó. Tipo assim, uma das formas de futuro é o will, que é quando você toma uma decisão rápida ou alguma coisa sem muita base, sabe? Sem muito argumento, enfim. É algo breve. E aí ele já colocou aqui, decisões instantâneas, promessas, supressões neutras e I will call you later, ou seja, vou te ligar depois, eu te chamo depois, enfim. E em 2 linhas. Ou seja, em vez de ele dar toda uma aula, ele é uma revisãozinha mesmo. E outra mesma coisa aqui, futuro contínuo, futuro perfeito, ele passa aqui e em seguida, depois, ele coloca os exercícios. E aí ele mistura as formas aqui pra mim colocar, ele coloca aqui os futuros, né? Contínuo, perfeito, perfeito contínuo, deu 3 exercícios. E embora isso aqui não seja muito difícil e alguns nem tão desafiadores, é bom para sempre deixar ativo essa parte do cérebro e ir reforçando. E depois eu posso pedir exercícios com mais dificuldade para ele. Isso aqui é só realmente a minha conversa de revisão diária, sabe, basicamente. Aí depois que eu faço aqui os exercícios, eu sempre peço para o quê? Ele corrigir dando uma nota de 0 a 10 e um nível de inglês. Eu não acho que isso aqui seja extremamente preciso. A nota sim, beleza, mas o nível de inglês não é extremamente preciso. Porém, é bom para mim ter uma ideia. Então eu coloco aqui, ó. Aí ele passou aqui que eu errei aqui, ó, no segundo exercício das formas de futuro, né? Teve um erro de digitação. Eu coloquei going go. E na verdade é is going to. Então eu errei aqui. Ele colocou aqui da atenção, a digitação, enfim. Modal também errei aqui, ó. She might be at home. Eu errei um erro gramaticalmente. Então, enfim, pode ver que eu não sou perfeito nem um pouco, mas no geral ele me deu 9 de 15, uma nota 6 de 10 e um nível estimado de B1. Aí ele sempre coloca, transição para B2, você tá muito perto de B2, mas eu não levo isso muito a sério. Não porque eu não acredite que, né, eu estou
estou evoluindo, mas porque eu não me prendo a isso. Eu quero sempre estar crescente. E quando eu ver, beleza, tô no B2, tô no C1. Isso aqui é mais, eu tô na crescente, sabe? É tipo isso. Enfim, é o que eu uso bastante. Quando eu vou pedir uma aula pra ele, eu geralmente mando ele dar uma aula exatamente da mesma forma de antes, ou seja, como se ele fosse um professor nativo ensinando um aluno brasileiro. E se eu não entender, enfim, eu peço. Phrasal verbs eu também mando pro chat. Quando eu, por exemplo, eu peço um phrasal verb lá no Anki e eu não entendo, eu coloco aqui no chat e peço pra ele me explicar. Aí eu anoto a explicação lá no caderno e reviso depois. E depois de tudo isso aqui, de tempos em tempos, geralmente uma vez por mês, eu vou lá no caderno e escrevo. Era com mais frequência antes, né? Mas passou a ter menos frequência quanto mais eu fui me acostumando com as regras gramaticais. Mas eu sempre reviso uma vez por mês, pelo menos, até os tópicos mais básicos, da maneira simples. Então eu escrevo a minha própria revisão. Então, em vez de pedir pro chat, eu peço pra ele primeiro os exercícios e depois a revisão. Aí eu faço os exercícios, faço a minha revisão no caderno e vou corrigindo de acordo com a revisão do chat. Só pra ver se eu errei alguma coisa, se eu não errei. Então, alguns tópicos são extremamente consolidados. Eu só coloco, por exemplo, presente simples. Na terceira pessoa tem a adição de ES no geral e tem o Dudas. E é basicamente com isso que você usa o presente simples. Pra quê? Pra verdades absolutas, rotina, esse tipo de coisa. Pronto, funcionou. Mesma coisa passado simples. Usa o did, que é o passado do does e do do. E quando tem ele, você usa o verbo na forma básica. Se não tiver ele, você usa a forma com o passado simples. Geralmente tem os verbos irregulares têm a forma simples, os verbos não irregulares você adiciona o ed. Pronto, tá feito. Entendeu? É basicamente isso. E assim, eu não sou um especialista em inglês, não sou um maior dos gênios, mas isso me ajudou muito, eu aprendi muito inglês com isso. E como eu disse, ele tinha uma rotina de leitura e tudo mais que me ajudou. Eu sou realmente uma pessoa que gosta muito de alguns tópicos, né? Então eu escolhi um tópico e, mano, eu devorei todo o conteúdo que eu podia. Então, eu devorei conteúdo como, por exemplo, Star Wars, eu revi tudo que eu podia em inglês, com legenda em inglês. Eu tinha um certo interesse em Percy Jackson, eu li os livros, eu fui pros livros, revi os filmes, eu vi a série pela primeira vez, não tinha visto até então. Eu gosto de Piratas do Caribe, eu gosto sim, mas eu nunca tinha pego pra ver os filmes. Fui ver os filmes em inglês, então mais conteúdo. Tudo que eu vejo agora é em inglês, sabe? Então, tem um ou outro conteúdo em português, no YouTube geralmente que eu acompanho, no máximo, mas notícia, pesquisa quando eu vou precisar de alguma coisa, vídeo no YouTube mesmo, eu tento ver tudo em inglês. E eu vou mostrar pra vocês agora também um pouco do tanto de tempo que eu gastei já consumindo conteúdo em inglês. E vamos deixar o chat GPT ver se isso é bom ou não, beleza? Então vamos lá, eu coloquei aqui pro chat não é tudo que eu lembrei assim de conteúdo, série, filme, né? Não, talvez eu tenha visto um ou outro e eu não lembre, mas eu tentei colocar todos aqui, no geral, né? Então vamos lá. Coloquei aqui, pedi pra ele, chat, faça uma contagem de tempo assistido de conteúdo em inglês, com legenda em inglês, listei o que eu vi e quantas horas de inglês eu consumido, em qual nível a gente estaria, pedi pra ele. Ele fez uma contagem errada aqui, tá? Porque ele colocou The Acolyte, que é uma série de Star Wars com 2 episódios, sendo que a série já tem 8. Aí eu só pedi pra ele corrigir, então vamos ignorar essa primeira aqui e vamos pra segunda. Eu pedi pra ele refazer aqui, aí ele refez. Então aqui tá a contagem de tempo, ele fez uma tabelinha bonitinha aqui pra gente. Não interessa muito isso, a gente quer a conta final, tá certo? Mas é só pra dizer que, o chat faz tudo muito bonitinho. Então serve se você quiser fazer isso depois. Então tá aqui, 175 horas, aproximadamente, né? De conteúdo em inglês, com legenda em inglês. Aí ele passou o nível que isso representa. Então que segundo o CFR, né? Que é o quadro comum europeu, a de A2 a B1, a galera geralmente depende muito de legenda. E, enfim, ele passou aqui um resuminho que, de novo, se quiser ler, beleza, mas não importa muito. E aqui a nossa estimativa, que ele disse realista, né? Mas a gente não se prende a isso, mas é só pra gente ter uma noção, mais ou menos. Então, segundo ele, a gente estaria com um listening passivo de B1 sólido, indo em direção ao B2, o que é muito bom, na minha opinião. Um vocabulário geral de B1, assim, indo de novo em direção ao B2, ali, né, um plusinho. Uma compressão de estrutura gramaticais ali de B1 também. E uma produção escrita ali, aí depende da gente praticar, né, pelo menos o que ele diz. Mas então, resumindo, a gente tá ali num B1 indo pra um B2. O que, na minha opinião, eu concordo, assim, de maneira prática. Não sou especialista de novo, mas eu diria que eu concordo. Até com o tempo ali que a gente tem. E considerando outros conteúdos que eu quero acompanhar, que eu quero ver em inglês, eu diria que a gente tá com uma boa chance de, tipo, conseguir isso ainda esse ano, né? Que é o nosso objetivo, meu objetivo pelo menos, de terminar o ano já talvez num C1, quem sabe, seria um sonho isso. Então, mas é basicamente isso, mostrei aqui pra vocês. E, cara, é isso. Eu sempre aproveitei toda a oportunidade que eu tenho pra ver conteúdo em inglês ou consumir algum tipo de conteúdo em inglês sempre, sabe? Então, aqui o chat tá considerando só o que eu assisti de série e filme. Ainda tem os livros, ainda tem vídeo no YouTube que eu assistia. Tipo, tem um canal gringo que ele faz... tipo assim, eles montam a casa deles. E, tipo, fazem uma casa customizada, tipo... E é muito legal, e é tudo em inglês. Ou então é um vídeo de rotina de alguns coreanos que vão nos Estados Unidos estudar medicina, estudar enfermagem. Eu
cheguei a ver, tipo, porque é um conteúdo, enfim, né? E tem um inglês fácil e inglês de novo, com legenda. E é muito bom, tipo, mais conteúdo que eu consumi. Então não tem só isso aqui, né? Fora as horas praticando inglês no Discord, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, se você quiser um servidor Discord ali pra praticar fala, que é a última parte do vídeo que eu vou mostrar pra vocês, mas é aqui, ó. Só pesquisar aqui por Discord English, primeiro servidor aqui em cima, clicou, ele já vai redirecionar você aqui pro servidor, ó. Já lançou lá, eu vou pegar aqui então o Discord aqui em inglês, o servidor é em inglês aqui, já tem as regras e tudo mais. E aí pra conversar, pra conversar é só vir aqui embaixo, ó. Tem a galera conversando, chat de iniciante, chat, ó, avançado. Só ir lá e se divertir, beleza? Essa é a minha dica pra praticar fala se você não tem outro local pra fala. Se você for pesquisar alguma palavra, pesquisa no dicionário de inglês de Cambridge, que é o que eu utilizo, né, por exemplo, eu acho muito bom. E utiliza a opção de inglês pra inglês. Você seleciona lá a opção inglês pra inglês, que daí ele vai te dar a palavra em inglês e o significado em inglês. Então você se acostuma a sempre pensar naquilo em inglês, a tentar sempre pensar em inglês. No mais, rapaziada, é isso. Esse aqui é um vídeo explicando pra vocês mais ou menos como que é uma rotina de alguém que tá aprendendo inglês de maneira autodidata, sem um curso pago, nem nada do tipo, sempre só com a cara e com a coragem mesmo, beleza? E é isso. Eu trago mais atualizações assim que for preciso, assim que for necessário, que eu julgar necessário, mas é basicamente isso, tô seguindo essa rotina. E enfim, se você curtiu, deixa um like, compartilha, comenta se você tem alguma opinião, se tem alguma dica também. Eu sempre tô aberto a receber, sei lá, alguma dica, tipo, olha, eu fiz isso e deu certo. Eu vou, sei lá, vou testar também, né? Então, é isso, tá certo? Os aplicativos que eu disse também funcionam pra celular, então o Anki, o Noj ali, o Buzo, eles também têm pra celular. Então, pra quem tem seu celular ou quer colocar no celular também pra sair pra fora de casa, né? Também recomendo, é muito bom. E é isso, beleza? Eu vou ficando por aqui. Curte, comenta, dá like, compartilha. Eu trago vídeos, né? Mais vídeos em breve. E é isso. Forte abraço. Falou!